São 3 horas e 6 minutos, horário oficial de Brasília. Uma das notícias que chamam a atenção nesta sexta-feira chega dos Estados Unidos, a farmacêutica Pfizer, informando que pode solicitar uma aprovação para o uso emergencial justamente nos Estados Unidos, onde recentemente o número de casos da Covid-19 tem aumentado já de forma alarmante. Essa vacina está sendo desenvolvida junto com a alemã BioNTech, segundo informações que chegam hoje, então, uma antecipação da distribuição dessa vacina, uso emergencial nos Estados Unidos. E sobre esse assunto, a gente vai falar justamente com a diretora médica da Pfizer Brasil, Marjorie Dulcini. É um prazer falar contigo, uma boa tarde, obrigado por atender a Band News FM. Ainda não? Tá conectando? Daqui a pouco. Daqui a pouquinho, então a gente fala com ela justamente para tirar as dúvidas, para saber essencialmente o que significa de fato esse pedido de antecipação, né? Como que funciona essa emergência e qual a possibilidade real de que isso realmente seja aceito. E o que se flexibiliza, né, nesse contexto, Claro. Porque o fato de não ter esse uso emergencial previa uma série de etapas, de ritos científicos, né, que são seguidos, de testes, de etapas, as fases que sobre as quais a gente passou a entender um pouco mais também, né? A fase 1, a fase 2, a fase 3 de testes da vacina. Sem dúvida. Então, entender também o que fica flexibilizado nesse contexto de antecipação. Qual a parcela do Brasil também, nesse sentido? Contato, então, estabelecido com a diretora médica da Pfizer Brasil, Marjorie Dulcini. Um prazer te receber aqui no Band News em alta frequência. Uma boa tarde. Começo já, além de falando boa tarde, te perguntando o que significa essa notícia que chega dessa distribuição de forma emergencial já a partir da terceira semana de novembro nos Estados Unidos. Boa tarde. É uma submissão para a solicitação de uso emergencial nos Estados Unidos. Na verdade, não é já a distribuição, mas sim a solicitação ao FDA, né, a Agência Regulatória Americana, para autorização de uso emergencial. Esse prazo foi estabelecido, hoje foi divulgado pelo nosso CEO global, porque o FDA, na semana passada, soltou uma norma, né, um requisito para todas as empresas que estão desenvolvendo vacinas, exigiu que se tivesse 2 meses de avaliação de segurança dessas vacinas, de pelo menos metade dos voluntários envolvidos, após a segunda dose ou a dose final da vacina tenha sido aplicada. Então, com este prazo, nós fizemos as nossas análises, né, de acordo com a nossa velocidade de recrutamento e de aplicação das doses das vacinas, e chegamos à conclusão que na terceira semana de novembro nós vamos ter esses dados solicitados, exigidos pelo FDA. Então, com isso, nós podemos submeter dados de eficácia, provavelmente antes desse prazo, e os dados de segurança de acordo com esse pré-requisito ou essa exigência do FDA. E o que significa exatamente esse uso emergencial? Dizer que é um uso emergencial? Alguma etapa, por exemplo, de testes passa a ser flexibilizada? Esses dados de segurança que a senhora menciona que são demandados já contemplam todas as fases de testes previstas? E eu complemento, doutora Marjorie, qual a possibilidade real disso ser aceito? Esse é um processo da agência norte-americana, né? Eu não tenho detalhes de como o FDA analisa ou como será feita essa distribuição para uso emergencial. Isso é uma coisa muito dos Estados Unidos. Acho que interessante de comentar é que a Anvisa não tem esse mecanismo de autorização de uso emergencial. Então, aqui no Brasil, a solicitação ou a submissão dos dados será feita, a análise vai ser feita pela Anvisa, não só da vacina da Pfizer, mas de todas as vacinas, numa metodologia chamada de submissão contínua, para que a Anvisa possa ter uma análise mais rápida dos dados, então não ter que esperar todos os dados virem ao mesmo tempo, como um pacote de dados, mas sim, conforme os dados forem
sendo obtidos, esses dados podem ser submetidos à agência. Então, como será feito ou de que forma esse uso emergencial é analisado, eu não tenho essa informação, é um dado realmente do FDA e é um mecanismo da agência regulatória americana, e não necessariamente é seguido por outras agências, né? Então, como o caso da Anvisa, é um outro tipo, um outro formato. Então, uso emergencial não é previsto, que é previsto aqui no Brasil, sim, uma análise para aprovação ou não, ou também um outro mecanismo que pode vir é uma aprovação condicional. Então, aprova-se a vacina, mas se coloca condições às empresas, ou a Pfizer ou qualquer outra empresa, que em determinado período a empresa deve apresentar dados adicionais A, B e C. Então, tudo isso, a partir do momento que as empresas submetem às agências regulatórias os seus dados, a partir deste momento, é a agência que vai dizer qual é a forma com que ele vai tratar. Então, se é uso emergencial, se vai ser com alguma exigência, se não vai aprovar e vai precisar aguardar mais dados. Então, é uma responsabilidade que, a partir do momento que a empresa submete esses dados, a responsabilidade da agência regulatória de fazer a análise e dizer se aqueles dados são suficientes, tanto de eficácia quanto de segurança, e para que tipo de uso, para que forma de autorização, dependendo da legislação do país. Digamos que na terceira semana de novembro esses processos se caminhem. Qual a condição da Pfizer, de quantos milhões de doses de vacina para serem distribuídas, e por enquanto a gente está falando dos Estados Unidos em novembro. E aproveito para perguntar, porque a gente teve, né, há algum tempo, a informação de que os Estados Unidos comprariam todas as doses, logo a Pfizer disse que não, o Brasil também estava contemplado nas perspectivas de distribuição. Quais são nessas perspectivas? Bom, a perspectiva de produção é de 100 milhões de doses até o final de 2020 e 1,3 bilhão de doses em 2021. Esses 100 milhões de doses de 2020 e o 1,3 bilhão de doses em 2021 estão sendo negociados e estão sendo discutidos para serem distribuídos para o maior número de países e pessoas do mundo possível, né? Então, esses 100 milhões de doses, que é o máximo que a gente vai conseguir produzir em 2020, estão sendo negociados com vários países. Então, os Estados Unidos é um dos países, mas outros países já negociaram doses para esse ano e para o ano que vem. Então, aquela informação de que tudo seria disponibilizado para os Estados Unidos não é real, não é mesmo real. Então, eles compraram uma quantidade da Pfizer que foi distribuído ao longo de 2020 e 2021. Então, uma parte, sim, da produção de 2020 vai para os Estados Unidos, outra parte já existem acordos feitos com Reino Unido, com Japão, com Canadá, aqui na América do Sul, já com Peru, Chile, também América Central com a Costa Rica. Então, já existem países que têm previsão de receber doses da vacina da Pfizer e BioNTech. E no caso do Brasil, nós fizemos uma proposta ao governo, essa proposta foi encaminhada em meados de agosto. Nós não recebemos um retorno do governo federal, né? Nós não recebemos ainda nem sim nem não, estamos ainda... Agora, havia um prazo para recebermos esse retorno de interesse, né, de manifestação de interesse, mas no prazo nós não recebemos esse retorno. Iniciamos algumas discussões com alguns estados do Brasil, que isso também era possível, então nós já começamos essa conversa, alguns estados estão numa fase um pouco mais adiantada que outros, mas realmente em relação ao governo federal, nós não tivemos essa sinalização de interesse. Mas eu acho que é importante deixar claro que a empresa continua muito disposta e seria muito importante que o Brasil tivesse mais uma opção, porque nenhuma das empresas hoje que produz vacinas será capaz de produzir a quantidade, a demanda necessária para o mundo todo. Também não sabemos como os estudos vão caminhar, né? Então, nós já vimos que alguns estudos tiveram que ser interrompidos, depois foram retomados. É estudo clínico, né? Então, a ciência, ela tem essa característica
ela pode caminhar muito bem e tudo dá certo, mas pode ter algumas questões no meio do caminho que atrasem o processo, ou que não dá certo, né? Espero que não, espero que todas funcionem, assim como tratamentos também, porque nós precisamos disso. Mas a ciência é ciência, né? Tem o tempo necessário, tem as coisas que podem acontecer no meio do caminho, e ter mais opções de vacinas, de plataformas diferentes, seria muito interessante. E vários países estão tendo exatamente esse pensamento. Então, Estados Unidos, Reino Unido, Chile já tem acordos com, se não me engano, 3 vacinas diferentes. Então, é interessante ter mais de uma opção. Doutora, então, só para ficar claro, em relação ao Brasil, por enquanto, nenhum tipo de acordo, nem de sinalização em relação às vacinas da Pfizer. Nem para esses 100 milhões até 2020 e nem para o 1,3 bilhão do ano que vem. Ainda não. Muito bem. E para deixar claro também em relação à história dos Estados Unidos, quer dizer, os Estados Unidos compraram 100 milhões de doses, mas não necessariamente as primeiras 100 milhões de doses, né? Exatamente. Ficou um pouco... Houve essa confusão, né? Eu acho que por conta do número de 100 milhões, então ficou parecendo que era toda a produção, mas não. São 100 milhões, podendo chegar a 600 milhões, e isso distribuído ao longo de 2020 e 2021. Ou seja, houve, inclusive aqui no Brasil, foi no mundo inteiro, mas houve aqui no Brasil também uma comoção, um barulho. Nossa, 100 milhões nos Estados Unidos. E o Brasil, nenhuma vacina. Nenhuma. O federal parece que não se incomodou com isso. E claro, a gente torce para que todos os laboratórios, todas as vacinas deem certo. Agora, eu não sei, o meu pensamento como um ser humano, como um cidadão, eu gostaria de ter um leque de opções maior possível. Né? E só para deixar mais uma questão clara, essa manifestação de interesse, ela já é uma negociação de compra? Eu não tenho como te precisar isso, mas acredito que não. Esse documento é um documento que está sendo tratado mais do ponto de vista legal e comercial. Eu sou mais da área técnica, mas o que eu entendo desse documento é como uma carta de intenção, e existe sim termos ali de preço e quantitativo, né? Que isso é muito importante para a empresa, para a gente poder se organizar na distribuição, ter essa noção de quantos países, de quantas doses, e para que a gente possa organizar a distribuição o mais rápido possível também. Então, para a empresa poder se organizar e para os governos poderem se organizar, né? Quer dizer, sabendo que a vacina da empresa X ou a vacina da empresa Y, a empresa X eu tenho um acordo de X milhões de doses, a empresa Y X milhões de doses de diferentes plataformas. Eu também penso, como você comentou, que ter outras opções, eu acredito que se a gente já tivesse certeza, né, de que uma opção é muito eficaz e que seria capaz de produzir a quantidade suficiente, ok, mas a gente não tem isso, todas estão em estudo, né, então apostar tudo numa única, ou todos os ovos na única cesta, né, apostar todas as fichas numa única carta é um pouco aflitivo, eu acho, né? Eu acho que estamos precisando tanto de soluções, né? Então, mas existem. E eu ainda acredito que é possível que o governo se manifeste. Acho que a Pfizer e a BioNTech têm trabalhado de uma forma muito rápida, sem pular etapas. Isso é muito importante de deixar claro. As etapas estão sendo cumpridas à risca, e até foi muito importante essa carta hoje que o CEO, essa carta aberta, divulgada, porque deixa claro que nós estamos seguindo o ritmo da ciência. Então, tanto em relação à eficácia como segurança, nós vamos seguir o ritmo da ciência e nada será pulado, nenhuma etapa será pulada. As etapas elas podem ser aceleradas, podem acontecer em paralelo, mas sempre dentro da premissa da segurança em primeiro lugar. Tanto a segurança dos voluntários durante a pesquisa, como a segurança das pessoas que vão receber a vacina depois. Então, a confiabilidade dos dados, a importância de que de ter os dados
suficientes no momento adequado para que as agências regulatórias possam fazer as análises e tomar as decisões baseadas no melhor dado possível que a empresa possa apresentar. Muito bem, conversamos aqui na Band News FM com a doutora Marjorie Dulcini, diretora médica da Pfizer Brasil. A Pfizer informou hoje que pode solicitar a aprovação para o uso emergencial nos Estados Unidos da vacina candidata ao combate à Covid-19, mas por enquanto, como a doutora Marjorie Dulcini disse, fica restrito aos Estados Unidos. O Brasil sequer começou uma negociação com a Pfizer para aquisição dessas vacinas. Obrigado, doutora Marjorie. Até uma próxima. Obrigada, boa tarde para vocês. Boa tarde.